era uma certa hipocrisia. As pessoas não tinham mais a crença, mas iam por mera tradição. Então, ou seja, essa ideia de Deus está morto, não é que ele acreditava que existia um Deus e depois ele morreu. Não, Nietzsche era ateu mesmo. Então, para ele não havia sentido acreditar num Deus que posteriormente teria morrido. O que estava morrendo, ou teria já morrido, era a crença nesse ser divino. As pessoas iam para a igreja por mera tradição, só que ninguém tinha mais coragem de assumir isso. O que se chamou uma crise existencial do século XIX e século XX, visto que, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, as pessoas começaram a se assustar. Poxa, a gente não tem mais uma crença, algo no sobrenatural, e depois que morre, acabou tudo. O deixar de existir acabou assustando muitas pessoas, e foi não uma crítica, mas um grande problema para a sociedade nessa época, né? Uma crise existencial. Então, essa ideia de Deus está morto é uma representação daquilo que ele acredita, que a sociedade já não acredita mais no ser divino e precisa ter novas orientações. Orientações essas que precisam ser racionais, precisam corresponder à sua própria sociedade, à sua própria época. E não só isso, ele faz uma crítica a Platão também. Ele vai dizer que precisamos abandonar a metafísica de Platão, sabe? Aquela ideia do mundo das ideias, que existe uma verdade além desse mundo real, e essa verdade é que precisa ser buscada. Para Nietzsche, isso é surreal, não deve existir e deve ser abandonado. Toda forma de metafísica. Devemos nos prender na vida que é aqui, e devemos fazer o melhor aqui, buscando novos valores, e nos encontramos principalmente o nosso próprio eu. Nietzsche ele vai dizer que um covarde na nossa sociedade é aquele que não busca aquilo que é seu, aquilo que realmente o preenche. Ele se acovarda diante da sociedade para que faça a vontade da sociedade. Então, esse é o niilismo em Nietzsche. Outro ponto importante entre Nietzsche e a educação. Ele vai dizer que a educação ela serve para a libertação. O educador, ele não coloca na cabeça do educando um funil e vai despejando conhecimento. Isso não é educação. Ele vai trabalhando de uma forma tal que o aluno, aquele indivíduo que está adquirindo conhecimento, ele tenha prazer em adquirir conhecimento. Ou seja, ele não vira refém do professor, que é aquele que vai despejando conhecimento. O professor alimenta um apetite pelo conhecimento, que ele vai buscar cada vez mais esse conhecimento e vai se deleitar aí sem parar. Não existe um limite para adquirir o conhecimento. Desde que nasci eu começo a adquirir esse conhecimento até a morte. Por isso, o mais importante é eu ter essa libertação, ou seja, a mente aberta, e uma vez que a mente se expande para o conhecimento, ela não volta mais. Você fica estragado para a sociedade porque você se torna um indivíduo mais crítico. Outro ponto importantíssimo em Nietzsche é encontrar a si mesmo. Deixar de fazer parte daquela massa genérica, daquela zona de conforto, fazer aquilo que a sociedade quer, e você começar a encontrar a si mesmo, fazendo as suas vontades, aquilo que você realmente tem como prazer, e não o que a sociedade espera de você. O que impede, as duas coisas que para ele impede a gente encontrar a si mesmo, primeiro é a preguiça, segundo é o medo. A preguiça porque é mais fácil a gente fazer aquilo que os outros mandam, porque se dá errado você vai colocar a culpa nos outros, né? Eu fiz assim, mas é a sociedade que exige. Eu ando dessa forma porque a sociedade acha melhor. Outro ponto seria a preguiça. Da mesma forma, quando a gente tem preguiça de correr atrás daquilo que a gente quer, de fazer aquilo que nos dá vontade, exige sim esforço, exige dedicação, exige planejamento. Para alcançar os nossos sonhos, exige uma série de coisas que a preguiça acaba impedindo. E você? Vai continuar a deixar o medo e a preguiça que continuar aquilo que você gostaria de ser e você não consegue por causa dessas duas? E para finalizar aqui em Nietzsche, ele vai dizer ainda que o futuro não proporcione esperança de grandes mudanças ou algo que realmente me traga algumas maravilhas. Uma das coisas que devemos focar e aceitar como um presente
é o nosso presente. Não devemos viver o amanhã, devemos viver o hoje. Ainda que não podemos mudar todo mundo, devemos entender que algumas coisas em nós mesmos conseguimos mudar. Ainda que a gente não transforme totalmente o mundo, devemos nos alegrar pelo processo. E a gente não se acovardou, mas viveu. E a gente não sabe se vai ter o amanhã ou não, mas o hoje é uma certeza. E como já dizia Nietzsche, um presente. E se a gente ficar pensando só no amanhã, deixa de aproveitar o hoje, deixa de aproveitar a vida, viver como si próprio, ou seja, valorizar a si próprio, e infelizmente a gente fica como um cordeirinho na nossa sociedade, fazendo aquilo que os outros mandam, pensando apenas no amanhã, deixando de curtir, de fazer as coisas que realmente estão no seu coração e que você tem vontade.